Boa tarde pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Só para dar um início aqui, eu sou a Polly, eu sou especialista em bolo vertical e hoje a gente vai falar sobre ponto de recheio para bolo vertical. E a gente vai aproveitar e já vai fazer um brigadeiro aqui, eu vou passar a receita para vocês, se você ficar até o final então você consegue pegar. E é isso, vamos começar? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários que eu vou estar de olho, tá bom? E vamos lá então, eu deixei alguns tópicos aqui porque eu não quero deixar de falar nada, tá? Então, vamos começar lá. Quando a gente fala de bolo vertical, não sei se você já está acostumado com isso, mas quando a gente fala de bolo vertical, a gente está falando praticamente de um rocambole. E o que é esse bolo vertical? A gente faz aquele bolo comprido, enrola ele, né, recheia, enrola e pronto, aí vira ele em pé. E qual que é o problema disso quando a gente fala de recheio? Quando a gente pensa que a gente vai ter que enrolar esse bolo, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Por exemplo, a gente não pode colocar muito recheio. Então, se você é aquele tipo de pessoa que gosta de fazer um bolo da mesma quantidade de massa, por exemplo, 2 centímetros de altura da massa e 2 centímetros de altura de recheio, o bolo vertical não é pra você, tá? Mas, se você já é aquela outro tipo de pessoa que gosta de fazer um bolo que tem um sabor um pouco mais equilibrado, né? Tanto para sentir o sabor da massa quanto para o recheio, aí esse bolo vertical pode funcionar para você sim. Porque o bolo vertical, se você coloca muito recheio, o que vai acontecer? Você vai começar a enrolar, ele vai transbordar, tá? Eu já recebi algumas perguntas aqui de pessoas falando: Pauline, eu posso fazer várias camadas? Então, por exemplo, eu vou fazer um recheio de brigadeiro com, eu não sei, leite ninho, vamos supor. Consegue fazer? Consegue, tá? O que a gente tem que tomar cuidado é exatamente a quantidade de recheio que a gente vai colocar. Geralmente, eu coloco a metade da quantidade da massa. Então, se a massa tem 2 centímetros, eu coloco 0,75 até 1 centímetro de altura de recheio, tá? E é assim que vai funcionar. Na hora de passar o recheio, a gente tem 2 formas de fazer. A gente primeiro tem que ter a gente faz o recheio, né, do bolo, coloca o recheio ali, considerando 2 maneiras. Uma, a gente pode usar uma faca, então deixa eu te mostrar. Pode ser uma espátula dessa, uma espátula de degrau, ó. Não precisa ser exatamente como essa, mas dá pra fazer. E uma faca, né? Essa daqui tem serra, mas aquelas que não tem serra é até melhor, porque funcionam como se fosse uma espátula. E quando a gente fala de rechear o bolo vertical, imagina, tá? A gente tem uma massa quadrada na nossa frente. E aí a gente vai esparramar esse recheio. O que acontece se o recheio tá muito duro? Eu fiz uma live aqui há um tempo atrás, e lá no começo, e o recheio, gente, o recheio tava muito duro mesmo. E eu tive um trabalho danado para rechear esse bolo, porque quando a gente tem um recheio muito duro e a gente vai esparramar, o recheio ele começa a desgrudar da massa, porque a gente já molhou esse bolo. Quando a gente faz o bolo vertical, a gente tem que molhar o bolo, assim como um bolo comum, sabe que a gente rega, coloca aquela calda e depois a gente coloca o recheio. Se essa massa já tá molhada e o recheio tá muito duro, vai dar errado na certa, tá? Por quê? Não é que vai dar errado, vai funcionar, mas você vai ter um trabalho danado. Porque você tem que esparramar esse recheio, espalhar. Se esse recheio tá duro, o que vai acontecer? Ele vai soltar, você pode quebrar a sua massa, você pode demorar muito para passar esse recheio. Enfim, vai dar muito mais trabalho, tá bom? Que mais? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu falei de ponto de recheio, né? Que você não pode colocar um recheio também muito duro e nem muito mole. O que é o muito mole? Quando a gente fala de recheio mole, gente, é aquele recheio que escorre da colher assim. Eu vou fazer o brigadeiro aqui, vou mostrar pra vocês. Quando a gente faz esse recheio muito mole, e principalmente quando a gente coloca muito desse recheio, o que acontece? A gente vai enrolar, a gente vai pressionar, né, uma massa contra a outra quando a gente enrolar, e esse recheio vai transbordar. Então, além do seu recheio não ficar dentro do bolo, você vai ter uma baita de uma bagunça aí na sua mesa, tá bom? Então, é importante você dosar o ponto, a quantidade. Agora, se você quiser colocar um segundo recheio, que, por exemplo, é um recheio bem mais molinho, vamos supor, um brigadeiro,
brigadeiro amargo com caramelo toffee, vamos supor, que é aquele bem fininho, né? Você não vai poder colocar muito. Esse é o ponto, tá? Então você vai ter que dosar aí e também na hora de montar você vai ter que saber até onde você tem que ir, que eu vou te mostrar depois. Não nessa live, talvez nas próximas eu te mostre. E aí sim você vai conseguir montar esse bolo sem risco de transbordar tudo, tá bom? Então vamos fazer o brigadeiro? Eu vou passar a receita no final, eu espero que vocês consigam ver. Se não conseguir, eu só levanto a panela assim, tá? Vamos lá então. Brigadeiro é o de sempre, gente, mas o que eu quero te mostrar aqui, todo mundo sabe fazer um brigadeiro. Mais ou menos, eu tinha muita dificuldade de fazer brigadeiro. O ponto do brigadeiro é o mais complicado, porque todo mundo fala assim, se você passar Instagrams, né, por aí, você vai ver, o ponto do brigadeiro de recheio é quando ele cai em bloco. O que quer dizer isso, né? Eu sempre tive muita dificuldade de entender quando ele cai em bloco. Então eu uso mais duas técnicas, duas formas de saber que ele tá no ponto, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar uma espátula aqui. De sempre, leite condensado. Eu tô nos Estados Unidos, então eu acabo usando uma outra marca, tá? Mas esse daqui é bem similar ao leite moça. O fogo tá desligado, tá? Não é fogo, né? É a indução. Tá desligada. Eu vou colocar aqui. Esse recheio aqui eu vou fazer pra deixar uns bolos de... bolo de pote pronto. Adoro deixar bolo de pote pronto no congelador. Fica incrível e é super prático. Mas o ponto acaba sendo o mesmo, tá? Então eu vou mostrar pra você. Então aqui o leite condensado. Eu demoro um pouquinho porque eu não gosto de estragar a minha espátula de silicone, porque essa parte aqui, ó, come toda, né? Então, vai aos pouquinhos. Agora, o creme de leite. Eu tenho que ver aqui, gente, porque eu sou péssima de memória. Creme de leite. Sim, eu uso uma balança pra fazer brigadeiro, tá? Brigadeiro, qualquer coisa, tem que usar balança. Porque a balança, gente, é o que garante que a gente vai ter o mesmo resultado sempre, tá? Seja no bolo, seja em qualquer coisa na vida. Adoro uma balança. 120. Detalhe, eu tô usando o creme de leite fresco. Já falo mais sobre isso antes que a minha balança apague aqui. Creme de leite fresco e o cacau. Peraí. Aproveitando que eu tô aqui usando o cacau, vou mostrar que tem duas opções. Tem o cacau que é o Dutch Process, que é o alcalinizado, e tem esse cacau natural aqui. Lembrando que cacau é sempre 100%, tá? Senão não seria chamado de cacau, seria chamado de achocolatado, chocolate em pó, tá bom? Só mostrar pra você a diferença. Não sei se você já comprou, já reparou que tem essa diferença, se você sabe qual é a diferença, mas eu vou te mostrar. Por exemplo, deixa eu pegar 2 colheres pra comparar. Tá aqui. Vamos lá. Ó. Se esse negócio cair na minha bancada, vai fazer uma bagunça. Ó, esse daqui é o alcalino, que é o Dutch Process. Caiu, tudo bem. E esse daqui é o natural. A diferença. Dá pra ver? Esse daqui é o alcalino, esse daqui é o natural. Esse cacau aqui, que é o alcalino, ele passa por um processo de alcalinização e faz com que ele fique mais escuro, tá? O sabor dele é um pouco diferente, né, entre um e o outro. Esse daqui eu acho mais forte, tanto pela cor e tanto pelo sabor. Deixa eu só garantir. Muito forte. Já comeu cacau puro? Olha a minha situação. Só eu mesmo.
tô sentindo mais nada. Gente, isso aqui é muito mais forte. Misericórdia, isso aqui é o cacau natural. Nossa, muito amargo, muito forte. Aí a gente mistura isso. Aí a gente mistura esse cacau super amargo no leite condensado. Então fica perfeito, minha boca tá suja. Ah, gente, se você tá aí fazendo nada, compartilha essa live, vai. Com um amigo que quer aprender a fazer um brigadeiro. Nossa, muito forte, muito forte. Então vamos lá. Bom, mostrei a diferença entre um e outro, acabei nem colocando na receita. Aqui eu gosto de usar esse cacau alcalino, porque ele é mais escuro, mais pela cor. Ele não é tão forte quanto o cacau natural. E eu acho que a cor dele fica um pouco mais bonitona, tá? Fazer o seguinte, vou misturar isso aqui primeiro, porque eu fiquei aqui batendo papo com você e eu acabei esquecendo de dissolver o cacau. O que acontece? O cacau ele é muito chatinho pra gente dissolver ele, então se eu coloco ele aqui direto, experimenta, ele é bem forte. Quando eu coloco aqui o cacau direto, por exemplo, aqui eu tô com creme de leite e leite condensado. Se eu colocar o cacau aqui, gente, esse cacau, ele vai ficar todo cheio de bolinha, meu brigadeiro vai ficar todo marcado, tá? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pensar. Você teria duas opções aqui, tá? Ou você pega esse creme de leite, eu tô usando o creme de leite fresco, tá? Então ele pode aquecer. Quando eu uso o creme de leite fresco, eu consigo aquecer ele na panela. Antes de colocar o leite condensado, eu coloco o creme de leite fresco e o cacau, levo no fogo e começo a mexer. Aí ele vai tirar todos aqueles pontinhos do cacau, tá? Aqueles gruminhos dele. Aqui eu não tenho muita opção, tá? Mas eu vou tentar fazer isso no creme de leite à parte, só pra você ver mais ou menos como é que ficaria. Ó, misturei aqui o creme de leite e o leite condensado. Eu gosto de misturar sempre antes de começar a aquecer, tá? E aqui, gente, eu vou pegar outra panela. Vou colocar só um tiquinho a mais de creme de leite e vou fazer esse processo. Dá pra ouvir por causa do barulho do fogo? Do fogão, aliás? Esse fogão faz muito barulho. Tá. Vou colocar só um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho. Só pra dissolver mesmo, porque olha... Esqueci. Vou pesar aqui o cacau. Pronto. Ó, misturei os dois, eu coloquei só um pouquinho mesmo. E agora eu vou mexer aqui. Eu vou esperar esse cacau dissolver. Vou até colocar um pouquinho mais. Eu vou até colocar um pouquinho mais de creme de leite. Esse processo aqui, na verdade, é o contrário, tá? Lá no começo, você vai fazer esse processo com o cacau e com o creme de leite que tem na receita e depois você adiciona o leite condensado. É a melhor forma que eu achei, tá? Eu já tentei também dissolver o cacau no leite condensado, mas eu acho que dá muito mais trabalho, tá? Gente, eu não tô acostumada com esse negócio. Com esse fogo, o negócio tava forrando aqui já. Ah, e detalhe, tá? O cacau, ele puxa muita água do nosso preparo. Então, eu tô colocando mais creme de leite aqui exatamente por isso. Porque já tinha virado uma pastinha aqui. Eu não quero isso. A pastinha eu não consigo dissolver, né? O cacau. Eu quero uma coisa um pouquinho mais líquida. Ó. Tá vendo como ele fica grosso?
processo aqui é antes de você colocar o leite condensado, tá? Aqui eu fiz ao contrário porque eu fiquei batendo papo. Bom, aí a pastinha eu vou colocar aqui mesmo. Ó, você viu? Eu coloquei um monte de creme de leite e ele ainda ficou super grosso. Aí você deve estar se perguntando aí, ah, Poli, mas eu já vi receita que vai chocolate. Sim. Inclusive, quando eu faço o brigadeiro meio amargo, eu gosto de fazer com cacau e com o chocolate. Por quê? Como você viu aqui, o cacau ele puxa muito o líquido da nossa receita. Então, o que acontece? Ele fica, nosso preparo, o nosso brigadeiro, ele fica muito puxento quando eu uso só o cacau, tá? Então, eu gosto de colocar uma partezinha, sei lá, de 20 gramas do cacau, eu colocaria mais 30 gramas de chocolate derretido, chocolate meio amargo, pra conseguir ter uma gordura a mais ali e deixar ele um pouco mais sedoso, tá? Sujei a mão. Vamos lá, então. Já falei demais. Ó. Fazendo essa pastinha no início com creme de leite fresco e com cacau, eu evito que tenha muito gruminho, tá? No início, eu não sabia disso. Então, o meu brigadeiro ficava cheio de grumo e eu tinha que passar o mixer depois. Só que o problema é que com o mixer, fazia uma meleca, eu perdia o brigadeiro, né, uma parte do brigadeiro, porque ele ficava grudado no mixer. E você sabe, né, o mixer, aquele mixer de mão, é horrível, né, porque aquele que você, sabe, assim, que faz direto na panela, porque tem aquela lâmina por dentro e você não consegue tirar o que tá próximo da lâmina ali. Você acaba perdendo bastante coisa. Ó, eu liguei o fogo aqui já, misturei a pastinha junto com o leite condensado e o creme de leite. E agora eu vou usar a espátula. Fiz uma meleca na minha mão. Ó, pra espátula, primeiro, por que eu gosto de usar a espátula? Porque eu tenho a sensação que eu tenho mais controle aqui no canto, tá? Porque, por exemplo, o fouet, ele é redondo, certo? Aqui na ponta aqui. Então, quando a gente passa o fouet no canto da panela, ele simplesmente não vai pegar o cantinho lá, a parte que é viradinha, assim, sabe? Aqui no fundinho, ele não vai pegar. A espátula me permite isso, tá? E quando eu vou fazer brigadeiro, eu prefiro usar a espátula que tem essa parte reta aqui, ó. Porque essa parte reta eu passo aqui no canto da panela e ela pega tudo, tá? E agora, gente, é só mexer. Eu gosto de fazer esse movimento aqui, encostar aqui na lateral da panela, giro 1, giro 2 e vou pro meio. E fico fazendo assim. O fogo eu coloco no médio. Eu tô meio insegura aqui com esse fogão porque eu usei ele umas 2 vezes só. Não sei se o médio é muito alto ou não. Então eu vou testando aqui, tá? Mas temperatura média. Se você fizer na temperatura muito baixa, ele vai acabar demorando muito para chegar no ponto e ele vai acabar cristalizando um pouco mais rápido. Agora, se você coloca no fogo muito alto, ele vai ficar com um monte de pelotinho, porque ele vai acabar grudando no fundo, tá? Outra coisa, o que é um brigadeiro cristalizado? Gente, eu tô aqui pra falar do bolo vertical, tá? Mas a gente tá falando de brigadeiro, então eu vou falar tudo que eu sei sobre brigadeiro. O brigadeiro cristalizado, não sei se já aconteceu com você, mas sabe quando a gente compra um brigadeiro, enfim, ou faz um brigadeiro e deixa ele na geladeira, e quando você vai comer, seja ele enrolado, ou seja ele de colher, enfim, você começa a sentir aquela sensação de areinha na boca? Já aconteceu com você? Se já aconteceu, saiba que o seu brigadeiro estava cristalizado. Não significa que ele está estragado, tá? Só que ele vai perdendo a umidade dele. Então, ele deixa essa sensação de areia na boca. E quando eu deixo o brigadeiro cozinhar numa temperatura muito baixa, ele vai demorar muito mais e vai acontecer esse processo muito mais rápido, tá? Então, eu prefiro ir aos pouquinhos aqui. Eu tô achando que essa temperatura aqui é muito baixa. Aumentei um pouquinho. Ó, ele tá bem fluido ainda, tá vendo, ó?
O que eu faria aqui? Se eu fosse colocar chocolate, sabe, chocolate em gota para derreter mesmo, eu deixaria esse brigadeiro começar a ferver. Quando ele chega na temperatura, né, em uma temperatura específica, ele começa a subir, tipo leite mesmo. E aí, só que não tanto quanto leite, né? O leite transborda. Aqui, se você ficar mexendo, ele não vai transbordar. Então, se você faz isso, né? Se você deixa ele elevar essa temperatura a ponto de ferver, você vai colocar o chocolate e ele vai acabar derretendo aqui dentro, tá? Então, não tem que medir a temperatura para você colocar o chocolate, não tem... Outra coisa, eu não gosto de colocar o chocolate no início, porque eu tenho a sensação que ele não fica com a mesma textura, tá? E o chocolate também não gosta muito de temperatura alta, né? Então eu evito. Mas você pode testar. Tem gente que coloca no início, eu prefiro colocar quando ele começa a ferver mesmo, tá? O brigadeiro. Agora vamos ficar mexendo aqui. Aqui eu tô falando de brigadeiro, né? Mas, por exemplo, se eu fosse fazer uma ganache, é a mesma situação. Eu não vou poder ter uma ganache muito fluida, né? Muito molinha para colocar no meu bolo vertical, porque vai acontecer o mesmo problema com o brigadeiro mole. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Bolo vertical e recheio mole não é a melhor coisa que existe, não. Não é a combinação perfeita, tá? Na verdade, para nenhum bolo, né? Porque se você faz um bolo de camada com um recheio muito mole, vai acontecer algum acidente. Consegue. Esse brigadeiro consegue? Consegue. Você consegue... Ó, ele tá começando a levantar a fervura. Dá pra ver? Acho que dá, né? Mais ou menos? Acho que dá. Você consegue colocar qualquer tipo de recheio no bolo vertical, desde que ele esteja no ponto correto, tá? E também, se você colocar muito, por mais que esteja no ponto correto, mas se você coloca muito recheio, pode ser que você tenha trabalho aí na hora de montar ele, tá? Quando eu digo muito recheio, é mesma quantidade, mesma altura da massa para a mesma altura de recheio. Isso é demais, gente. Não fica nem, na minha opinião, né? Não fica nem gostoso, mas cada um com o teu gosto. Olha, começou a ferver. Se eu fosse colocar o chocolate agora, eu colocaria nesse momento, tá? Agora é a hora que a gente tem que tomar cuidado com as bolhas. Quando ele começa a ferver, eu começo a perceber também que começa a criar uma camadinha mais grossa no fundo. Então, quando eu passo a espátula, dá pra até ouvir o barulho do que tá no fundo, desgrudando do fundo. Se eu deixar ali, sem tirar, né, essa camadinha lá do fundo, com certeza vai grudar e vai virar um monte de grumim no meu brigadeiro. É por isso que é bom e é importante a gente mexer o brigadeiro sempre, né? Se existe diferença do brigadeiro de colher e o de enrolar? Sim, se você fizer, por exemplo, um brigadeiro no ponto de enrolar para colocar no bolo vertical, você vai ter um trabalho danado para esparramar ele, tá? Então, inclusive, mesmo que você use um bico de confeitar para esparramar esse brigadeiro, você vai ter trabalho, porque é capaz de até o saco de confeiteiro estourar. Porque o brigadeiro de enrolar, ele fica muito mais firme, tá? Por isso que é legal deixar um ponto abaixo pra gente conseguir rechear e esparramar esse recheio bem bonitinho. Aliás, eu vou até mostrar o bico que eu uso pra rechear o bolo. Ó, tá fervendo ainda, tá bem fluido. Só tomar cuidado pra não pegar no fundo nem nas laterais. Lá no guia do bolo vertical, eu vou contar um pouquinho a mais sobre brigadeiro, vou explicar um pouquinho das diferenças entre leite condensado e creme de leite, então vai ficar muito mais fácil, tá? Por exemplo, essa receita aqui eu tô fazendo com creme de leite fresco, mas você poderia fazer tranquilamente com o creme de leite de caixinha, por exemplo. A única coisa que vai diferenciar, o que é? É a textura do brigadeiro, tá? E a quantidade de brigadeiro que você coloca na caixinha, na receita. Ó, tá bem fluido ainda, ó. Mas tá quase no ponto. Sabe aquele comentário que eu fiz lá no início de que eu não sabia reconhecer o ponto de bloco? Cai em bloco. Gente, pra mim não faz sentido nenhum. Ó, você consegue até
vê que tá começando a cair em bloco, tá vendo, ó? Ele forma a gota e cai uma gota super maior, super grandona. Isso aqui é o ponto de bloco, mas acontece esse ponto de bloco nesse momento aqui que o brigadeiro não tá totalmente pronto. Acontece quando ele tá no ponto de enrolar. O que vai diferenciar é o tamanho desse bloco. Mas, gente, pra mim causava muita confusão. Então eu acabei pegando uma outra técnica pra saber qual que é o ponto exato, tá? Outra coisa, você pode se perguntar, se eu quiser, por exemplo, fazer um brigadeiro brigadeiro branco, vamos supor. Você pode misturar, por exemplo, o leite, o creme de leite, desculpa, o leite condensado, o creme de leite e colocar um pouco de chocolate branco. Precisa do chocolate branco? É importante, porque senão, se você não colocar o chocolate branco, o que vai acontecer? Ele vai ter a mesma característica do brigadeiro de cacau, que ele vai ficar mais puxento, tá? Ele tá borbulhando ainda, eu percebo que as bolhas estão bem maiores não, mais espessas, sabe? Aquela que explode, quase espirra assim em você. Quase. Ó, ele continua no ponto de bloco, e é por isso que eu não entendia a diferença. E aqui, gente, ó, é passar aqui no cantinho, aqui bem na lateral aqui, pra não grudar nada, tá? Quando ele tá mais grossinho assim, a gente tem que tomar cuidado com as bolhas, porque realmente espirra. Aqui na bancada tá tudo espirrado de brigadeiro. Ó. Só um comentário aqui, é que eu tô mexendo tanto no fogão, porque esse fogão aqui eu tenho que tirar a panela, porque senão, e desligar, senão ele continua esquentando, porque ele é de indução. Mas se você tiver no seu fogão aí, é só fazer assim e pronto, tá? Por que eu tiro um pouquinho? Por que eu tiro um pouquinho do fogão? Porque eu gosto de esperar ele deixar de formar as bolhas pra depois testar o ponto. Porque senão não tem uma boa visibilidade, sabe? Olha lá. Ó, esse é o tal do ponto de bloco. Ó, ele começa escorrendo e depois ele cai. Outra coisa, será que dá pra ver? Deixa eu tentar baixar aqui, peraí. Não repara na bancada não, que a bancada tá cheia de gotinhas. Ó, quando eu faço, dá pra ver? Ó, quando eu faço assim com a espátula, eu consigo ver que ele fecha rápido, mas ele forma uma linha aqui no meio. Ah, boa, dá pra ver então. De novo, ó. Ele fecha rápido e forma a linha. Aí, deixa eu te mostrar outro pra depois eu fazer um comentário. Ó, de novo, fecha rápido e forma a linha. Você consegue ver a linha. Quando eu tiro da panela e escorro assim, ó. Tá vendo que ele fica a marca da onde caiu? Ó, por exemplo, eu derramei aqui, ó, um pouquinho de brigadeiro. Dá pra ver o formato da onde o brigadeiro caiu, mas depois ele vai esparramando. É aqui que eu sei que ele tá no ponto certo, tá? Você fala, ai, Pauline, esse negócio não tá liso, não. Pode ser que não esteja. Então, o que você faz? Você viu que tá assim, você passa o fouet. Super rápido. Ai, meu Deus, tinha água dentro do fouet. Já aconteceu com você? Se lavar o fouet e ficar água dentro do fouet? Que ódio. Vamos lá, ó. Tá bem mais lisinho. Tá brilhoso. E tá no ponto certo. Quando aquele comentário que eu falei que ia falar, né? Linda, né? Essa é porque eu gosto do cacau Dutch Process. Esse cacau é mais escuro, então ele deixa uma cor super legal no brigadeiro. Esse natural, ele deixaria também uma cor bem bonita, mas ele ficaria um marrom um
pouquinho mais claro, tá? Aquele comentário que ia falar sobre o ponto Moisés, né? Isso aqui é chamado de ponto Moisés. Quando a gente passa a espátula e vê o risquinho aqui no final, aqui no brigadeiro. Por exemplo, eu tenho essa panela aqui, tá? Só que eu tenho aqui 2 receitas de brigadeiro. Eu posso acabar me enganando com o ponto. Por quê? Quando eu tenho 2 receitas de brigadeiro, o nível do brigadeiro vai estar mais alto. Então vai estar o quê? Na metade da panela? Então se eu testar com o ponto Moisés, pelo peso, automaticamente ele vai fechar muito mais rápido. Então pode acontecer de você fazer aí 2 receitas de brigadeiro, chegar no ponto Moisés e falar, tá mole ainda, porque ele tá fechando muito rápido. Mas esse é o problema. Quando você tem 2 receitas, ele fica mais pesado e acaba... a gente pode acabar se enganando com esse ponto, tá? Então por isso que eu prefiro testar olhando a superfície do brigadeiro. Ele fez o formato e esparramou, é porque tá no ponto certo, tá? Agora eu vou deixar esse brigadeiro descansar. Como é que eu faço isso? Eu poderia deixar aqui na panela, mas essa panela aqui, ela tem fundo triplo, se eu não me engano. É fundo triplo, isso mesmo. E ela permanece cozinhando, ela fica muito quente. Então eu vou colocar num pote. Peraí. Eu não gosto. Eu poderia, por exemplo, colocar nesses potinhos aqui, sabe, eu não sei se é cerâmica, mas eu não gosto muito porque ele segura muito a temperatura, então vai demorar muito mais pro brigadeiro descansar e chegar na temperatura certa, tá? Então eu prefiro esse daqui, que é de metal, ele é bem fininho, mas ele acaba... como que eu digo isso, gente? Ele não segura a temperatura, tá? Então é por isso que eu prefiro. Agora, vou colocar aqui. Ó. E ele vai descansar. Eu vou mostrar pra vocês nos stories o ponto depois dele descansar. Pauline, quanto tempo ele tem que descansar? Eu deixo ele descansar por volta de umas 4, 5 horas em temperatura ambiente, tá? Tinha uma outra coisa que eu ia mostrar, que era como é que eu fazia pra rechear o bolo. Peraí que eu vou pegar aqui. Ó, coloquei num pote e vou precisar cobrir isso daqui. Ingrid, tenta fazer, Ingrid, porque eu também tinha muita dificuldade nessa questão do ponto e eu só consegui pegar esse timing, né, do ponto por causa desse ponto Moisés e dessa questão do brigadeiro cair e se esparramar. Porque esse ponto de bloco me confundia demais. Então vamos lá. Ó, cobrir aqui com plástico filme, poderia ser, por exemplo, com um papel manteiga, né, dá pra colocar aqui também. E deixa descansar. Sempre em contato, porque quando a gente usa leite, creme de leite, ele acaba gerando uma película e eu não gosto dessa película, então eu cubro pra não ter esse problema, tá? Lembrei. Peraí. Vou mostrar aqui pra você. Gente, aqui minha lava-louça, tá? Enfim. Serve para recheio. Na verdade, esse daqui é o ponto de recheio, tá? Se for para enrolar, você tem que passar um pouquinho mais desse ponto e ficar um pouco mais pesado mesmo, naquele ponto que desgruda do fundo da panela. Pera. Tá me dando uma agonia dessas marcas de gota aqui de brigadeiro. Enfim. Ó, deixa eu mostrar pra você. Como é que eu faço? Tem 2 opções para rechear o bolo vertical, tá? Com a faca. Isso daqui é aquela faca que eu falei que eu uso como se fosse espátula. Isso aqui não corta nada, tá, gente? Não sei se a sua corta aí, mas essas aqui eu não gosto. Só uso para substituir espátula mesmo. Ou essa espátula de degrau. Você pode, com o recheio no ponto certo, você consegue esparramar, né? Você tem o bolo aqui na sua frente, você molha ele com a calda, né, da sua preferência, e vai esparramar esse recheio, tá? Por isso que é importante o recheio estar no ponto certo, porque senão ele vai começar a desgrudar e não vai dar certo, tá? Certo dá, mas vai dar um baita de trabalho. Então, espátula ou a faquinha, ou você tem a opção de usar esse bico.
Gente, esse bico, não tenho a menor ideia qual que é o número dele. Eu vou procurar e eu te falo. Aqui é L200, mas eu acho que é o código de uma marca específica aqui dos Estados Unidos. Mas esse bico aqui, tem da Wilton também. Ele é bem grandão. Deixa eu ver se eu acho outro aqui pra te mostrar. Ó, pra você ter uma ideia, esse aqui é o 1A da Wilton. Olha a diferença. Ele é bem grandão mesmo, tá? Então, o que é legal esse daqui? Você tem o bolo aqui na tua frente, você coloca ele no saco de confeitar e ele vai deixar o recheio já achatadinho. Então, é só você passar em cima do bolo. É super fácil, tá? Eu gosto dele exatamente por isso e eu não tenho tanto problema na hora de ficar espalhando e tal, porque demora um pouquinho mais. Se você tiver esse bico, agiliza um pouco a vida, tá? Em relação ao ponto do recheio. Se esse recheio aqui tá muito duro, ou seja, fora do ponto, você vai ter um baita de um trabalho pra fazer esse recheio passar por esse lugarzinho aqui, ó. Esse buraquinho bem pequenininho, tá vendo? É pequeno, né? Mas, enfim, vai dar um baita de um trabalho. Então, é importante que esse recheio fique no ponto certo, tá? No ponto cremoso. Então, eu vou mostrar o ponto dele nos stories. Ele vai descansar umas 4 horas aqui. E depois é só usar, tá? Lembrando, esse recheio aqui, esse ponto não é especificamente para bolo vertical. Ele serve para qualquer bolo, tá? Seja ele de camada, seja ele de potes, enfim. Porque é muito mais gostoso quando você come um bolo que o brigadeiro, ele tá bem cremoso, né? Não duro demais. Tá bom, minha gente? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou comer alguma coisa que eu tô morrendo de fome. Obrigada pela companhia e um beijo. Até mais. Ai, pera, gente. Não, pera. Eu quase esqueci. Meu Deus. A receita. Pera aí. Não, gente, eu prometi, pelo amor de Deus. Ai, que louca. Desculpa, gente, eu tô com fome. Vamos lá, eu vou falar aqui, tá? Uma lata de leite condensado, 120 gramas de creme de leite fresco. Se for o de caixinha, diminui aí uns 30% mais ou menos. Que dá quanto? Ai, meu Deus, pera. Lá vai eu tentar fazer conta. 120 menos 30%. Ai, mano, o que tá acontecendo aqui? 120 menos 30%? Gente, eu acho que eu fiz alguma coisa errada nessa calculadora. Menos... A pessoa não sabe fazer conta de porcentagem, né? 20 menos 30%? Ai, gente, não sei, esse negócio não tá indo, não. Essa calculadora tá... A calculadora... A pessoa, né? A pessoa não sabe fazer conta de multiplicar e acaba... Ó, 120 menos 0,3? Não, 120 vezes 0,3. 36. Mais ou menos 80 gramas. Gente, consegui. Pelo amor de Deus. Então vamos recapitular aqui. Uma lata de leite condensado, 120 gramas de creme de leite fresco ou 85 gramas de creme de leite de caixinha. Se você quiser colocar o chocolate, coloca mais ou menos umas 40 gramas, tá? De chocolate, para essa proporção aqui, e 15 de cacau. Se você for colocar só o cacau, e eu tô falando do cacau 100%, tá? O cacau, sem ser o chocolate em pó, sem nada, coloca 25 gramas de cacau, tá bom? É isso. Uma lata de leite condensado, 120 de creme de leite fresco, 40 de chocolate, se quiser, e 25 de cacau. É isso. Tá bom? É isso, gente. Desculpa a confusão aí. Eu quase esqueci de passar a receita pra vocês. Eu vou deixar na descrição também, tá? Pra não ter problema. É isso. Um beijo. Fran, é isso mesmo. 86, mas aí eu arredondei pra baixo. É isso mesmo. É mais ou menos isso. 85 e pouquinho, se eu não me engano. Tá bom? Um beijo. Obrigada pela companhia, gente. Tchau.